O material é referente à disciplina de ensino de língua na educação básica, primeira avaliação. A interpretação textual na escola para uma turma de 9º ano do ensino fundamental, utilizando a proposta do professor Dr. Maurício da Silva, da UF. As 3 etapas da proposta. Contemplando a cria é o ponto de partida da interpretação, no qual o aluno leitor deve ater-se ao dito na imagem, ou perceptível nos seus sentidos, visão, audição, tato, paladar e olfato. Tudo presente no objeto texto tem potencial de ser interpretado. Isso significa observar atentamente cada pista proporcionada no material. Traços, cores, títulos, subtítulos, palavras, localização e datas. Dependerá do tipo de objeto texto para ser lido. Na contemplação da cria, ocorre a relação entre os dados disponibilizados na superfície do objeto texto e o conhecimento de mundo do aluno leitor, para assim levantar hipóteses sobre sua significação e propor uma interpretação. Procurando os pais. Na segunda etapa, o aluno leitor reconhece a existência do não dito na construção do objeto texto. É a relação do texto que se está lendo com outros textos que podem ser seus pais. Entretanto, a paternidade deve ter justificativas plausíveis e evidências claras para a possibilidade de ser alguns dos responsáveis, a paternidade, maternidade, do texto lido e analisado. É a capacidade de enxergar o que está para trás do que apareceu. É utilizar da intertextualidade, influência de um texto sobre outro, que o toma como modelo ou ponto de partida e que gera a atualização do texto citado, gerando novos filhos. Nessa última etapa, o aluno leitor torna-se para um aluno produtor, utilizando o material e o desejo de criar novos filhos que terão características dos seus produtores. O ideal é que o estudante estabeleça novas relações intertextuais com questões que o interessam e enxergar o potencial de uma tarefa para gerar um projeto, transformação de tarefa em projeto. Infelizmente, o estudo e trabalho na sociedade brasileira são vistos como obrigações e não um momento prazeroso. Proponho a visualização desse mural, Welcome to Amazônia, do artista Eduardo Cobra, em 2011. Contemplar a cria. Quais são os ditos no mural? É um mural. Logo, o sentido para percepção é a visão, o uso de diversas cores e grande. Está escrito Welcome to Amazônia. Tem a carcaça de um animal. As árvores estão mortas e secas. No fundo, temos o bioma pegando fogo e morrendo. Composto por um sinal de não estacionar, porém temos rodas de carros no mural. O bioma da Amazônia está sendo queimado.
O mural foi pintado em 2011 em São Paulo. Artista Eduardo Cobra, o pintor. Segunda etapa, procurando os pais. Quais são os não ditos desse mural? Os pais. As notícias. Os prováveis pais desse mural são as notícias de que a floresta amazônica perdeu 19 quilômetros quadrados no primeiro bimestre de 2011, diz o INEP. A área equivale a 12 vezes o tamanho do Parque Ibirapuera, em São Paulo. Nuvens cobriram 85% da região em janeiro e 93% em fevereiro. Queimadas no estado do Amazonas aumentam 91% em 2011. Tempo seco contribui para incêndios na floresta amazônica. Baixa quantidade de brigadistas dificulta combate de focos no estado. O início do projeto Green Pincel em 2011 em São Paulo pelo artista Eduardo Cobra. Terceira e última etapa, gerando novos filhos. O que gerar? Os novos produtores, inspirados pelo desejo de criar, irão usar suas ferramentas características na produção de projetos que possam inferir a biologia na análise dos biomas da Amazônia ou métodos para resguardar a flora e fauna locais. Aqui no último está a bibliografia e as referências de onde foi tirada a fotografia.